Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. No livro de 1 Samuel, a Bíblia, meus irmãos, nos traz aqui o relato, isso mesmo, de uma mulher chamada Ana, que era estéril e não podia gerar filhos. E aquilo afligia muito a sua alma, porque a sua concorrente, ela podia, isso mesmo, ter filhos e ela não. Na época, o marido de Ana tinha mais de uma mulher. Isso mesmo, isso nunca foi a vontade de Deus. O fato de Eucana, o marido de Ana, ter outra mulher, não era a vontade de Deus, era contra. Isso mesmo. A poligamia, isso mesmo, conhecido com este nome, E aqui, meus irmãos, Penina, que era concorrente de Ana, isso mesmo. Penina, que era concorrente de Ana, ela, meus irmãos, zombava e ria de Ana, porque Penina tinha filhos, isso mesmo, que era outra mulher do marido de Ana, isso mesmo, que era Eucana, zombava de Ana, isso mesmo, porque Ana não podia gerar, isso mesmo. E Ana, meus irmãos, sentia muita dor no seu coração, a sua alma estava afligida, triste, não apenas por a outra, a sua concorrente, fazer isto com ela, mas porque era também um desejo do seu coração, ela poder gerar e dar luz a um filho. A ponto que Ana, meus irmãos, ela começa a orar, e buscar em Deus que o Senhor lhe concedesse este filho, a ponto que ela oferece o seu filho, caso fosse gerado dentro dela, isso mesmo, a Deus, isso mesmo, ela oferece o seu pedido ao Senhor, isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. E diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eli aqui era o sacerdote, era o que cuidava, isso mesmo, da casa de Deus, do santuário, isso mesmo. E Eli, meus irmãos, observava aquela mulher lá, estava no chão, orando ali, caída, e ele nem sabia o que aquela mulher estava fazendo. Olha o que diz. Ana, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A alma de Ana estava amargurada, isso mesmo. A alma de Ana estava amargurada, de uma forma muito profunda, isso mesmo, muito profunda. E Ana orou aqui ao Senhor, e chorou, isso mesmo, abundantemente ali diante do Senhor. E voltou, e fez um voto. Naquele momento que Ana estava prostrada ali, isso mesmo, depois daquela cerimônia que tiveram ali, isso mesmo, com o sacerdote no templo do Senhor, depois da cerimônia que era costume ali no templo, Ana se retira-se e se humilha-se perante o Senhor, e chora, e se prostra-se perante Deus, e faz um voto com Deus, e diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha que coisa maravilhosa,
Ana disse: Senhor, se o Senhor atentar para a minha aflição, para a minha dor, e de mim se lembrares, isso mesmo. Olha o que ela disse: e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que coisa maravilhosa. Geralmente, meus irmãos, nós, o ser humano, ele pensa muito em si. Ele pensa, meus irmãos, muito nos seus desejos, isso mesmo, nas suas vontades, nos seus projetos. Isso, meus irmãos, é o homem. Isso mesmo, esse é o homem. Embora Ana, meus irmãos, isso mesmo, quisesse muito gerar, isso aqui já mostra, meus irmãos, que o fato de Ana gerar não era, meus irmãos, para mostrar ou para competir com ninguém. Isso mesmo. Porque Penina, que era sua concorrente, isso mesmo, ela zombava, né, de Ana, ria, isso mesmo, fazia brincadeiras desagradáveis para machucar Ana, porque Ana não podia gerar. Mas olha o sentimento, isso mesmo, de um coração transformado. Ana, meus irmãos, aqui, ela faz um pedido a Deus para ter um filho, isso mesmo. Não, meus irmãos, para mostrar a Penina, não para isso mesmo, não para satisfazer apenas um orgulho do seu coração. A ponto, meus irmãos, que ela oferece a Deus. Ela diz: Senhor, se tu atentares e lembrares de mim, esse filho será teu. Isso mesmo. Esse filho será teu. A oração, meus irmãos, e a vida de uma pessoa próxima de Deus, o seu pensamento não está apenas propriamente para si, isso mesmo, para o orgulho, para a sua vaidade, ou para apenas o desejo, a satisfação do seu coração, da sua alma. Isso mesmo. Olhe bem, quanto mais, meus irmãos, nós nos aproximamos, o nosso coração e a nossa oração se aproxima de Deus, mais, meus irmãos, a vontade de Deus, ela prevalece dentro de nós. Isso mesmo. Ana não fez qualquer oração: olha, me dá um filho aqui, olha o que a minha concorrente, olha o que Penina está fazendo comigo. Não. Ana disse: Senhor, se tu atentares para a minha dor, para a minha aflição, eu quero gerar um filho. Isso mesmo. Esse filho será teu. Isso mesmo. Esse filho será teu. Olha o que ela disse. E ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, isso mesmo, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Isso, que coisa maravilhosa, que oração maravilhosa. A nossa oração, meus irmãos, ela não pode ser movida pelo nosso orgulho. O nosso pedido, o nosso clamor, a nossa humilhação, a nossa vida, ela não pode ser movida, meus irmãos, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, isso mesmo, apenas pelos desejos do nosso coração, isso mesmo, como meus irmãos, algo, uma satisfação apenas para a nossa alma, isso mesmo. É tanto que se o pedido e a oração de Ana fosse apenas para uma satisfação pessoal, isso mesmo, ela nunca teria apresentado este filho que ela estava pedindo a Deus.
E é tanto, meus irmãos, que Deus ouve a oração de Ana, isso mesmo. E Ana, meus irmãos, assim que ela termina de amamentar a criança, o filho, isso mesmo. Assim que Ana termina de amamentar o filho, ainda criancinha, jovenzinho, isso mesmo, criança, isso mesmo. Certamente o quê? 5, 6 anos, Ana já leva para o templo, isso mesmo, para que Eli, o sacerdote, cuidasse ali daquela criança, isso mesmo. Olha que interessante. Certamente ali por volta de que 4, 5 anos de idade, Ana já pega aquela criança e já leva ali, meus irmãos, para o templo, para a casa de Deus. E ali deixou ele, entregou ali, isso mesmo. Aquele filho de Ana foi criado, não foi por Ana. Ana apenas amamentou, cuidou ele, meus irmãos, enquanto ele era bebezinho. Isso mesmo. Mas após que ela amamenta aquela criança, o bebê, que era Samuel, o filhinho dela, ela leva já para o templo, e ele foi cuidado, isso mesmo, e criado no templo, na casa de Deus. Isso mesmo. Olha que interessante isso. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, e no versículo em diante, meus irmãos, Ana continua orando. Depois que ela fez o voto, que ela pediu a Deus, ela continua orando, clamando a Deus, pedindo que o Senhor lhe ouvisse. Isso mesmo. Olhe bem, sabe, meus irmãos, o Senhor dos exércitos, como Ana orou aqui, isso mesmo. Por que Senhor dos exércitos? Porque jamais o Senhor entra em uma guerra para não vencer. Isso mesmo. E aqui, meus irmãos, Ana, na sua oração, isso mesmo. E aqui Ana, na sua oração, ela continua clamando e pedindo a Deus. E quando nós, meus irmãos, isso mesmo, alinhamos o nosso propósito, o nosso coração com a vontade de Deus, é impossível que Deus ele não age na nossa vida. É impossível. Quando nós, meus irmãos, quebrantamos o nosso coração, se humilhamos para Deus, não queremos viver, meus irmãos, e não oramos para Deus fazendo pedidos apenas para satisfazer, meus irmãos, o nosso orgulho, os nossos desejos, por disputa, por competição. Mas quando a nossa vida está alinhada com o propósito e com a vontade de Deus, isso mesmo. Quando nós sacrificamos a nossa vida, sacrificamos, meus irmãos, as nossas vontades para Deus, é impossível que Deus ele não atenda e não nos ajude e não vá diante dos nossos caminhos. É impossível. Isso mesmo. Ana sacrificou o seu desejo aqui para Deus. O desejo dela era um filho. Isso mesmo. E ela, o seu desejo, o seu sonho, isso mesmo, ela colocou para Deus. Ela apresentou para Deus. Preste bem atenção. Se o seu sonho, o seu desejo, a sua vida, você sacrifica para Deus, o seu coração, a sua vida, os seus caminhos, você sacrifica para Deus, para a vontade de Deus, você renuncia, você abre mão, isso mesmo. Deus ele age, conduz a sua vida. Deus ele entra com providências na sua vida, na sua casa, na sua família. O problema é que nós pedimos, oramos, mas a intenção do nosso coração não é pura, não é santa, não é agradável a Deus. Deus ele não está como primeiro na nossa vida. Deus ele não está como a primícia no nosso coração. Não. O nosso desejo, o nosso coração não está, meus irmãos, totalmente entregue para Deus, para o Senhor. E olha o que diz aqui, meus irmãos. E sucedeu que Ana, no versículo 12, perseverando ela em oração, em orar perante o Senhor,
o sacerdote, que era Eli, isso mesmo, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Ana, meus irmãos, orava ali, prostrada no chão, apenas com seu coração. A sua alma estava amargurada. Isso mesmo. Ela queria gerar. Não era para apenas, meus irmãos, dizer isso mesmo. Não é apenas para competir ou disputar com Penina, que era sua concorrente, não. Isso mesmo. Ana estava ali, meus irmãos, orando, isso, porque era um desejo, isso mesmo. Talvez o seu desejo não é este, o seu desejo é outro, isso mesmo. O projeto da sua vida, a mudança que precisa na sua vida é outro, isso mesmo. Cada um, meus irmãos, conhece, sabe isso mesmo, a sua dor, a sua necessidade, a vontade realmente de Deus para a sua vida, isso mesmo. Olha o que diz aqui, meus irmãos: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. E disse Eli, né? Eli, que era o sacerdote do templo, isso mesmo, o qual a criança foi levado lá, isso mesmo. Eli disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Isso mesmo. E Eli, meus irmãos, vendo aquela mulher jogada ali no chão, caída, prostrada, ele disse: essa mulher só pode estar embriagada. E disse Eli: até quando tu estarás aí prostrada, embriagada? Isso mesmo. Aparta de ti o teu vinho. Levanta, deixa essa bebida. Essa foi a interpretação, meus irmãos, do sacerdote, querido. Porque, meus irmãos, somente Deus é quem sonda a dor do coração de uma pessoa. Por mais que Eli fosse sacerdote e cuidasse do templo da casa de Deus, mas ninguém sonda os corações. Ninguém sente a dor do coração de ninguém. Isso mesmo. A ponto que a oração de Ana era feita apenas dentro do seu coração. Ela não gritou isso mesmo. Não. Diferentemente de outras orações, né, do cego de Jericó, isso mesmo, de outras orações. Ana, meus irmãos, apenas expressou a sua dor e orou ali no seu íntimo. Isso mesmo. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Isso mesmo. Aí Ana disse: não, meu Senhor. Isso mesmo. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. O sonho, o desejo, a angústia era porque ela queria ser mãe. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Aí olha o que o sacerdote ele disse, que era Eli. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda. E disse Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Isso mesmo. E Ana foi embora, né? E naquela noite, isso mesmo, Deus ele lembrou e visitou a Ana. Isso mesmo. Naquela noite, o Senhor lembra e visita a Ana. E ali, meus irmãos, ela começa a gerar o filho que ela tinha entregado ali para Deus como oferta. Ela entregou para Deus o sonho, o desejo. Isso mesmo. Uma coisa, meus irmãos, era se Ana tivesse muitos outros filhos e dissesse: Senhor, esse meu filho aqui, o último, eu quero dar para ti. Agora, meus irmãos, o seu primeiro filho, isso mesmo,
o pedido do seu coração, como Isaac, como Abraão, né? Deu seu único filho para Deus, apresentou para Deus. Foi o que Ana fez aqui. Ana não tinha nenhum filho, era o primeiro, e o seu primeiro ela deu para Deus, para o Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas o mais importante que eu quero trazer para você aqui, meus irmãos, é que não ficou por aqui, né? Isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 24. Olha o que diz. E havendo desmamado, Ana agora deu luz, né? O filho. Ana agora gerou. Isso mesmo. Foi mãe. Deu luz o seu filho. O seu primeiro, né? Isso mesmo. E havendo desmamado aquela criança, o levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era um menino ainda muito criança. Se alguém faz isso nos dias de hoje, diz: essa mãe está louca. Isso mesmo. Se alguém, meus irmãos, faz um sacrifício, usa a sua fé para Deus, por amor a Deus, isso mesmo. Separa a sua vida, isso mesmo. Deseja que o seu filho sirva a Deus, sofra pelo Evangelho. Muitas pessoas acham que isso é loucura. Isso mesmo. Mas Ana, meus irmãos, pega o seu filho, isso mesmo, ainda criança, né? Muito criança, 4, 5 anos, certamente, após desmamado, e vai e leva agora para o templo, e deixa lá. Samuel, meus irmãos, não foi criado por Ana, foi criado, meus irmãos, por Eli, né? Que era o sacerdote. Foi criado ali na casa de Deus, sendo cuidado, isso mesmo, vendo ali, meus irmãos, todo o procedimento ali para o Senhor, isso mesmo. E olha o que diz a palavra de Deus. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Quando Ana chega, meus irmãos, lá no templo, que se apresenta-se para Eli, isso mesmo, Ana disse: meu Senhor, se referindo-se ao sacerdote, que era Eli. Viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E quando Ana chega ali no templo, isso mesmo, ela se apresenta-se para Eli e disse: olha, o Senhor lembre de mim. Isso mesmo, meu Senhor, lembre de mim quando eu vim aqui, orei, isso mesmo, e fiz um pedido a Deus, e o Senhor disse que o Senhor ouvisse a minha petição e me concedesse. No momento que ela estava prostrada lá no chão, que Eli viu e disse que ela estava embriagada. Isso mesmo, nesse momento. E aqui, meus irmãos, Ana disse: e ali eu fiz um voto e apresentei e entreguei aquele pedido a Deus, que seria dado para o Senhor todos os dias da sua vida. E aqui eu estou trazendo o filho, aqui eu estou trazendo isso mesmo, o voto, aqui eu estou trazendo a minha oração, o meu pedido a Deus, porque Ele me concedeu, isso mesmo. E ali ela foi com alegria, isso mesmo. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todos os dias
Isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos os dias, isso mesmo, Eli estava agora no templo, na casa do Senhor. Isso mesmo. E a cada ano, olhe bem, e a cada ano, Ana e Eucana, seu marido, iam visitar o filho, que era Samuel, e ali levavam uma veste, uma roupa para ele, isso mesmo, iam lá apresentar sacrifícios para o Senhor, e visitar o seu filho, isso mesmo, e visitar o seu filho. Olha o que diz, meus irmãos, no capítulo 2, isso mesmo, no versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, isso mesmo, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Samuel, meus irmãos, ele já estava como um sacerdote, uma criança, isso mesmo. Ele ministrava, ele participava dos eventos, das cerimônias ali para Deus, já vestido, meus irmãos, com vestes sacerdotais, isso mesmo. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, isso mesmo, com seu marido, e subia a sacrificar o sacrifício anual. E Ana, meus irmãos, todos os anos levava ali uma túnica e ia visitar, isso mesmo, o seu filho, que era Samuel, isso mesmo, com o seu marido, e ali, meus irmãos, apresentava o sacrifício anual, né, que fazia parte dos rituais, né, isso mesmo, das cerimônias judaicas, isso mesmo. E no versículo, olhe bem, e no versículo 20, diz assim a palavra de Deus: e Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E sempre que Ana e o seu marido iam ali ao templo, isso mesmo, Eli, que era o sacerdote, abençoava a Ana e dizia que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pudesse abençoar a Ana, isso mesmo, olha aqui. E Eli abençoava a Eucana, que era o marido de Ana, e a ela própria, e dizia: o Senhor te dê semente, se referindo-se, meus irmãos, que não só ficasse naquele filho que Ana tinha com Eucana, mas que ela pudesse gerar mais filhos, que Eucana pudesse dar mais filhos a Ana. E alguém diz assim: mas Ana não era estéril? Até então, isso mesmo. Mas quando ela faz o sacrifício, ela apresenta o seu filho, a sua oração, e quando Deus lhe concede, ela honra a Deus. O Senhor, meus irmãos, dá mais 5 filhos. Olhe bem para isso. Deus dá mais 5 filhos para Ana. Que coisa, meus irmãos. O Senhor, meus irmãos, dá mais 5 filhos. Isso mesmo. Olhe os princípios. Olhe, meus irmãos, a atitude, o sacrifício, o que gerou na vida de Ana. Meus irmãos, quando alguém põe a sua vida para Deus, quando alguém entrega a sua vida, o seu coração, os seus desejos, põe Deus em primeiro lugar na sua vida, isso mesmo. Deus, meus irmãos, Ele faz coisas muito maiores do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Isso mesmo. O problema é que, meus irmãos, o ser humano, ele não quer sacrificar a sua vontade, os seus desejos, não quer, meus irmãos, entregar a sua vida, não quer deixar que Deus conduza a sua vida, não quer sacrificar o seu coração, a sua vaidade, o seu orgulho, isso mesmo. E aqui, meus irmãos, olhe bem, Ana
com Eucana, que era o seu marido, tem mais 5 filhos. Isso mesmo. Uma mulher que era estéril apresenta o seu pedido, o seu primeiro filho, dar para Deus. Isso mesmo. E ela já estava realizada. Ela já estava contente, feliz. O sonho dela era gerar um filho. Isso mesmo. O sonho dela era gerar um filho. Só que Deus disse: não, pera ainda. Você ainda vai ter mais. Aí o Senhor vai lá e dá mais 5. Isso mesmo. Deus vai lá e dá mais 5. Isso. Que coisa maravilhosa. Quando nós, meus irmãos, sacrificamos para Deus, isso mesmo, para o Senhor, e meus irmãos, não só fica no sacrifício, não. Isso mesmo. Deus, ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Isso mesmo. E Eli abençoava, e quando eles iam ali visitar Samuel, isso mesmo, o sacerdote abençoava eles. E olha o que diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos, e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Isso mesmo, 3 filhos e 2 filhas, 5, com Samuel, que foi o primogênito, entregue para Deus, como sacerdote, 6, isso mesmo. Meus irmãos, quando Deus ele age, é poderosamente. Quando Deus ele entra na vida de uma pessoa, quando alguém, meus irmãos, entrega a sua vida, sacrifica a sua vida, põe Deus em primeiro lugar, isso mesmo. Deus é o primeiro, isso mesmo. A gente sacrifica tudo na nossa vida, meus irmãos, para o Senhor, os nossos desejos, as nossas vontades, isso mesmo. Pode ter certeza, meus irmãos, que o Senhor, ele faz coisas maravilhosas. Deixe, meus irmãos, que tudo na sua vida, coloque tudo para ser primícia para Deus. Ana poderia ter dito: não, Senhor, tu me dá esse filho, depois eu vou te dar outro. Isso, não. Ana pega aquele e já põe ali diante do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Deus, ele faz coisas poderosas. Isso é a gente crer e acreditar. E a mulher estéril teve 6 filhos. Que coisa maravilhosa. Quero orar pela sua vida agora. Amém? Vamos orar juntos, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelos teus filhos, teus servos. Eu oro por essa pessoa que nos ouve agora de todos os lugares, Pai. Que a nossa vida agora seja oferecida, os nossos desejos, nossas vontades, o nosso orgulho. Que tudo, Senhor, o nosso coração seja apresentado em sacrifício para Ti agora, Senhor. E que a Tua vontade possa predominar. Que o Senhor possa agir em nosso favor. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que não seja a minha ou a vontade desta pessoa, mas seja a Tua. Que o Teu poder possa entrar nesta casa, nesta família, no lar desta pessoa, trazendo vida, saúde, libertação, cura, mudança de vida. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, opera um milagre, manifesta o Teu poder, Senhor. Da mesma forma que o Senhor visitou esta mulher, Pai, e lembrou dela, visita isso mesmo. Da mesma forma que o Senhor visitou a Ana, e lembrou dela, Senhor, visita esta casa, esta mãe, esta mulher, este homem, esta jovem, esta pessoa que está me ouvindo agora, e lembra delas. Muda o cativeiro, liberta, traz vida, salvação, restauração, milagres, portas abertas. Tira elas, Senhor, da amargura, da opressão, isso mesmo, do cativeiro. Traz vida, entra com providência nesta vida, nesta casa, nesta família. Oh, meu Pai,
Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa agir poderosamente em favor desta pessoa. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo a saúde, a bênção, que o Senhor possa, Senhor, lembrar de cada um de nós e nos visitar agora, Senhor, nesta hora, Pai, neste momento tão especial, e realizar, Pai, a tua vontade, os teus desejos, Pai, dentro da vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a bênção, a saúde, seja curado, seja livre, receba a saúde, a força, receba de Deus agora o milagre e a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz.